3 anos após o nosso divórcio, meu ex-marido, Julian, apareceu na minha porta segurando um enorme buquê de rosas vermelhas. Ele tinha aquele mesmo sorriso presunçoso e confiante que eu conhecia tão bem. Chloe, eu mantive a minha palavra. Estou de volta. Bem na hora de ter você de volta. 3 anos atrás, ele jogou verdade ao desafio com os amigos e perdeu para sua amiga de infância, Serena. Serena havia proposto um desafio. Quero ver se você e a Chloe são mesmo amor verdadeiro. Então, divorciem-se e não se vejam por 3 anos. Se ela ainda quiser casar com você depois de 3 anos, eu admito que é amor verdadeiro. Julian nunca havia estabelecido nenhum limite com a Serena. Nós brigávamos constantemente por causa dela devido a coisas assim. Na época, pensei que não haveria a menor possibilidade de ele concordar com algo tão ridículo. Mas, para o meu horror, ele concordou sem pensar 2 vezes. Claro, uma aposta é uma aposta. Seus amigos tentaram dissuadi-lo. Cara, pensa bem sobre isso. Divórcio é uma coisa muito séria. Mas ele apenas olhou para mim com absoluta certeza. Eu confio no nosso relacionamento. A Chloe só ama a mim nesta vida. Ela com certeza vai esperar para se casar comigo de novo. Eu não disse uma palavra. Ele não percebeu que aquela era a última chance que eu daria a ele na vida. Meus pensamentos voltaram para o presente quando ele tentou empurrar as rosas para os meus braços. Eu não as peguei. Dei um passo para trás, minha voz soando completamente sem emoção. Desculpe, meu marido não me deixa aceitar flores de outros homens. Um sorriso de lado, confiante e presunçoso, surgiu nos lábios de Julian. Ainda está brava? Tudo bem, tudo bem. Eu estou aqui agora, não estou? Amor, pare de ser infantil. Seu tom transbordava de um afeto condescendente. Ele honestamente achava que eu estava me fazendo de difícil apenas para puni-lo. Assim como costumava fazer, ele deu um passo à frente e estendeu os braços para me puxar para um abraço. Dei mais um passo para trás, minha expressão se tornando gélida. Controle-se, Sr. Grey. Suas mãos congelaram no ar. O olhar gentil e de falsa ternura em seus olhos nunca se desviou do meu rosto. Eu realmente te deixei tão brava assim dessa vez? Só me diz o que você quer e eu compro para você. Qualquer coisa para me redimir. Ele ainda estava tão absurdamente convencido de que algumas palavras doces e um cartão de crédito poderiam consertar a destruição que ele havia deixado para trás. Enquanto falava, ele deu outro passo na minha direção. Para cada passo que ele dava para frente, eu dava um para trás. O olhar em seus olhos mudou, escurecendo com um desejo repentino de conquista, de me obrigar a me render. Julian, 3 anos é muito tempo. É o suficiente para mudar tudo. Ele assentiu, parecendo concordar. Verdade. Eu recuei até meus ombros baterem na parede fria de tijolos. Não havia mais para onde fugir. Ele bateu as 2 mãos na parede, uma de cada lado da minha cabeça, me prendendo em seu espaço. Era o mesmo velho truque de me encurralar na parede que ele usava quando estávamos namorando. Naquela época, ele adorava me prender nos cantos sob a luz do luar, apenas para me beijar, até me deixar sem fôlego. E então? Você me deu um filho ou uma filha? Ele murmurou, esticando a mão para acariciar suavemente minha bochecha. A menção da criança, uma dor aguda e latejante, irrompeu no meu peito. 3 anos atrás, ele sabia muito bem que eu estava grávida. Ainda assim, depois de perder um jogo estúpido, ele pediu o divórcio apenas para agradar sua preciosa Serena. E por 3 anos, ele desapareceu completamente. Nem uma única mensagem de texto, nem uma única ligação. E, no entanto, aqui estava ele, de pé diante de mim com a pura audácia de presumir que eu havia dado à luz silenciosamente ao seu filho e esperado como um cão leal pelo seu retorno. Uma risada irônica escapou dos meus lábios. Antes que eu pudesse dizer a ele que havia perdido aquela gravidez, o telefone de Julian começou a vibrar. Ele o pegou. O identificador de chamadas piscou com o nome. Minha princesa. Esse era o nome de contato que ele usava para a Serena. Eu tinha visto isso inúmeras vezes durante o nosso casamento. Lembrei-me de como ele costumava acariciar a cabeça dela e dizer a todos que ela era sua princesinha desde que eram crianças. Ele nunca se importou com como eu, sua verdadeira esposa, me sentia. E exatamente como antes, ele atendeu a ligação dela instantaneamente. Julian, você precisa vir rápido. Minhas cólicas estão muito fortes. A minha barriga está doendo tanto. A voz choramingona e cheia de lágrimas de Serena ecoou pelo alto-falante. O pânico inundou instantaneamente os olhos de Julian.
Não se preocupe. Estou indo agora mesmo. Ele desligou. Ele estendeu a mão e deu uns tapinhas apressados no topo da minha cabeça, como se estivesse acalmando um animal de estimação inofensivo. Tenho que ir ver como a Serena está primeiro. Eu volto para te procurar mais tarde esta noite. Antes mesmo que as palavras saíssem totalmente de sua boca, ele já estava correndo pela rua. Serena ainda estava com seus velhos truques, usando o Instagram para exibir de forma passivo-agressiva o seu domínio sobre Julian. Seu post mais recente a mostrava deitada nos braços de Julian, parecendo pálida e suada. A mão de Julian repousava suavemente em seu estômago, massageando-o. A legenda dizia: "Desde que éramos crianças, ele sempre foi quem mais me amou. Não importa o quão ocupado ele esteja ou com quem ele esteja, no segundo em que não me sinto bem, ele larga tudo para voar para o meu lado. Ele é realmente o melhor homem do mundo." Eu casualmente toquei no coraçãozinho para deixar um like. Na verdade, ao longo dos últimos 3 anos, Serena postou suas exibições todos os dias. Durante 3 anos, ela fez 1.095 posts de ostentação no Instagram, e eu curti cada um deles. Ela se gabava de tudo. Por exemplo, ela não tinha um emprego, mas Julian deu a ela o seu cartão Black para gastar com o que quisesse. Ela morava na casa que deveria ter sido o nosso lar conjugal. Ela usava as minhas coisas antigas sempre que queria, ou jogava-as fora se tivesse vontade. Nos últimos 3 anos, eles viveram exatamente como um casal. Eu sabia que ela estava fazendo aquilo inteiramente para me atormentar, mas cada curtida que eu deixava não era nada além do meu puro desprezo e indiferença. Serena, no entanto, convenceu a si mesma de que eu estava enlouquecendo de ciúmes, tentando desesperadamente marcar a minha presença. A próxima vez que vi Julian, ele entrou na minha cafeteria com Serena agarrada ao seu braço. Eles estavam usando roupas casuais beges combinando. Julian, que sempre insistiu em usar ternos rígidos e formais quando estava comigo, estava vestindo um blazer moderno e descontraído hoje. Na época em que éramos casados, eu havia implorado para ele usar roupas combinando comigo. Ele sempre me dava um fora, dizendo que odiava mudar o seu estilo. Serena olhou em volta da minha cafeteria, seus olhos examinando o lugar com uma falsa pena. Ela ofegou de forma dramática. Julian franziu a testa, olhando para mim com desaprovação. "Eu te dei tanto dinheiro no divórcio. Por que você está fazendo um trabalho braçal tão exaustivo? Quando nos divorciamos, exigi metade dos seus bens." Ele os havia transferido sem hesitar, provavelmente achando que era apenas um depósito temporário. Parei de limpar a máquina de café expresso e olhei para ele, com o rosto totalmente inexpressivo. "Porque eu quero. E isso não tem absolutamente nada a ver com você." O rosto de Julian não mudou. Ele ainda achava que eu estava apenas fazendo birra. Serena me ofereceu um sorriso falso, melado e doce. "Chloe, já faz 3 anos. Como você tem passado?" "Ótima." Serena pareceu surpresa com o quão calma eu estava. Nesse momento, o telefone de Julian tocou. Ele se virou e caminhou para o lado de fora para atender a ligação. No segundo em que ele não podia mais ouvir, a doce máscara de Serena caiu. Seu sorriso se transformou em um desdém presunçoso e venenoso. "Corta o teatrinho, Chloe, mas não crie muitas esperanças." Ela me olhou de cima a baixo, uma risada fria escapando de seus lábios. "Mesmo se você se casar de novo com o Julian dessa vez, e daí? A mãe dele continua te desprezando. A nora perfeita dela sempre fui eu. O Julian só vai casar com você por um senso de obrigação. Na verdade, ele só veio te procurar hoje porque eu dei permissão. E você terá que assinar um acordo pré-nupcial. A propósito, eu mesma o redigi." Ela enfiou a mão em sua bolsa de grife, tirou um documento e o jogou no balcão. Olhei para aquilo com pura diversão. Os termos eram hilários. Eu não teria direito a absolutamente nenhum dos bens da família Gray. Após o casamento, eu não tinha permissão para chamar a mãe dele de mãe. Teria que chamá-la de Sra. Gray. Eu estava proibida de me identificar como esposa de Julian em público. Para o mundo, eu tinha que continuar sendo a sua ex-esposa. Esse documento absurdo e insultuoso, na verdade, me fez rir em voz alta. Deslizei os papéis de volta para ela. "Se a Victoria te ama tanto, por que você ainda é só a outra na vida dele? Já se passaram 3 anos, Serena. E o Julian ainda vive com você sem te dar um anel. Que vergonha!" O rosto de Serena corou de raiva. Ela levantou a mão, pronta para me dar um tapa. Mas então, o som dos passos de Julian se aproximando ecoou da porta. A expressão dela mudou mais rápido que uma máscara de teatro. Lágrimas imediatamente brotaram em seus olhos, e ela adotou um olhar de compreensão trágica e altruísta. "Chloe,
Eu realmente quero que você e o Julian sejam felizes. Eu só quero que ele tenha uma vida boa. Como amiga de infância dele, a felicidade dele é tudo o que me importa. Esse acordo pré-nupcial é apenas uma formalidade. Por favor, não fique brava com ele. Ela continuava sendo a mesma atriz barata de 3 anos atrás. E Julian, ao ver suas lágrimas, perdeu toda a capacidade de pensar racionalmente, como de costume. Serena, o que foi? Julian imediatamente puxou Serena para os braços, com os olhos cheios de intensa preocupação. Serena balançou a cabeça, fazendo uma cara de sofrimento corajoso. Não é nada. Foi culpa minha. Não culpe a Chloe. Quanto mais ela se fazia de vítima, mais Julian ficava convencido de que eu a havia humilhado. Chloe, ele rosnou para mim, seu rosto se tornando incrivelmente frio. Peça desculpas a ela agora mesmo. Ele falou comigo como um mestre comandando um servo. Um sorriso frio tocou meus lábios. Ele franziu a testa, olhando para mim com frustração. A Serena cresceu comigo. Ela é como uma irmã para mim. Ela é a minha família. Você pode parar de ser tão incrivelmente hostil com ela todas as vezes? Nem que seja só por mim. Você pode tentar ser legal com ela? Eu permaneci em silêncio. Eu tinha visto exatamente esse mesmo show inúmeras vezes há 3 anos. Estava completamente farta daquilo. Bem quando eu estava prestes a expulsá-los da minha loja, meu celular no balcão começou a tocar com uma chamada de FaceTime. O identificador de chamadas dizia: meu garotão. Os olhos de Julian brilharam no segundo em que ele viu a tela. Antes que eu pudesse impedi-lo, a mão dele disparou e deslizou o botão verde para aceitar a chamada. Eu rapidamente puxei o celular de volta. O rosto adorável e gordinho do meu filho de 2 anos apareceu na tela. Mamãe, estou com saudade. Ao ouvir aquele doce mamãe, Julian praticamente vibrou de empolgação. Ele estava absolutamente certo de que eu havia dado à luz o seu filho. Rapidamente murmurei algumas palavras para o meu filho e desliguei, bem na hora em que Julian avançava para agarrar o celular e falar com ele. Deixe-me ver o meu filho. Ele estava sorrindo de orelha a orelha, a raiva de um momento atrás desaparecendo como se nunca tivesse existido. Ao lado dele, o rosto de Serena ficou incrivelmente sombrio. Ele não é o seu filho, eu disse, com a voz gélida. Nunca mais se aproximem de mim de novo, suas pessoas tão tóxicas. Ele sequer ficou bravo, ainda tentando bancar o parceiro compreensivo. Tudo bem, pare de brigar. Eu sei que você está brava, mas eu realmente sinto a sua falta e do nosso menino. Naquele momento, percebi que um narcisista egocêntrico como ele nunca acreditaria que eu havia seguido em frente, até que visse o meu marido com os próprios olhos. De repente, Julian falou novamente. O aniversário da minha mãe é daqui a alguns dias. Você é uma ótima cozinheira. Prepare alguns dos pratos favoritos dela. Use essa oportunidade para consertar a sua relação com ela. Agora que você deu um neto a ela, ela não vai mais pegar no seu pé. Ah, então ele sabia. Ele sabia que durante os nossos 3 anos de casamento, a mãe dele havia me tratado super mal. Victoria sempre menosprezou a minha origem de classe média. Mesmo eu sendo a esposa legal de Julian, Victoria nunca me permitiu participar dos jantares em família. Se ela estivesse presente em um evento, eu sequer tinha permissão para sentar na mesma mesa que ela. E durante todo o abalo psicológico da sua mãe, Julian sempre havia permanecido em completo silêncio. Um sorriso de zombaria brincou nos meus lábios. Julian, me diga, por que eu não tinha sequer o direito de jantar com a sua mãe naquela época? Ele hesitou por um segundo antes de murmurar. Bem, isso é só porque você não sabia como agradá-la. Serena interveio, fingindo querer ajudar. Chloe, implorar aos mais velhos não é vergonhoso. A senhora, Gray, na verdade, adora quando as pessoas rastejam de volta e imploram de joelhos. Ela estava zombando de mim abertamente. Soltei uma risada seca, cravando meus olhos nos de Julian. Julian, já se passaram 3 anos. O mundo seguiu em frente. Eu sou casada, e a criança não é sua. Então, me virei para Serena. Talvez você devesse tentar implorar de joelhos com mais frequência. Quem sabe? Talvez a Victoria finalmente te deixe entrar pela porta da frente. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi pesado como concreto. Vi o sorriso de Julian congelar no rosto. Por um longo momento, ele simplesmente ficou parado ali, processando o que eu havia dito, como se o meu português fosse um idioma estrangeiro que ele precisava traduzir mentalmente antes de entender. Depois, ele deu uma risada. Curta, incrédula,
como alguém que ouviu uma piada que não faz o menor sentido. Casada. Ele repetiu a palavra como se ela fosse impossível. Você está casada. Não era uma pergunta. Era uma recusa. Uma recusa total e absoluta de aceitar algo que não cabia no mundo perfeito e organizado que ele havia construído na cabeça dele, onde eu era eterna, imóvel e infinitamente disponível. 3 anos, Julian, disse com calma. Não semanas. Não meses. 3 anos. Algo passou pelos olhos dele. Não era exatamente dor. Era mais parecido com a expressão de um homem que acabou de perceber que deixou o fogão ligado ao sair de viagem. Uma inconveniência inesperada. Um problema a resolver. Do lado dele, Serena havia ficado completamente imóvel. Era a primeira vez em anos que eu a via sem uma resposta pronta. O sorriso melado havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma expressão que ela raramente deixava escapar. Algo próximo do pânico. Porque ela sabia. Serena havia apostado 3 anos da própria vida neste plano. 3 anos me monitorando no Instagram. 3 anos esperando que eu me despedaçasse em silêncio. 3 anos convicta de que, quando Julian voltasse, eu cairia nos seus braços como folha seca em dia de vento. E agora, diante da minha calma absoluta e de um marido que ela sequer sabia que existia, todo o castelo de cartas dela começava a tremer. Quem é ele? Julian perguntou. Sua voz havia mudado. A suavidade condescendente havia sumido, e havia algo mais duro embaixo agora. Alguém que nunca precisou de permissão de ninguém para me amar. Julian deu um passo à frente. Seus olhos estavam frios, calculistas. Isso não é válido, Chloe. Você sabe muito bem que nós dois não tínhamos terminado de verdade. O acordo era de Serena. Eu o interrompi, minha voz ainda completamente plana. E você concordou sem me perguntar, sem hesitar, sem sequer olhar para mim enquanto fazia isso. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu confiava em você, ele disse, como se isso fosse uma acusação. Eu sei. Sorri levemente. Esse foi o seu maior erro. Serena se recuperou primeiro. Era o que eu esperava dela. Ela era resiliente da forma que só as pessoas verdadeiramente calculistas conseguem ser. Sua máscara voltou com velocidade impressionante, mas desta vez estava levemente torta. Ela sorriu com os lábios, mas os olhos eram outra coisa completamente. Chloe, amor, você não precisa inventar um marido imaginário para nos provocar. Fica tranquila. Ele está no andar de cima, respondi simplesmente. Dormindo. Trabalhou até tarde ontem à noite. O sorriso de Serena endureceu. Julian virou a cabeça para cima, olhando para o teto da cafeteria, como se pudesse ver através dele. Minha cafeteria ficava no andar térreo do mesmo prédio onde eu morava. O apartamento acima era o nosso. Me diz quem é ele. Julian disse novamente, e desta vez havia uma borda afiada na voz. Por quê? Perguntei genuinamente curiosa. O que você faria com essa informação? Ele não respondeu, e esse silêncio me disse tudo. Julian não sabia o que faria. Ele nunca havia precisado saber. Em todo o nosso relacionamento, eu havia sido previsível, paciente, perdoadora. Ele havia construído toda a sua segurança em cima da certeza de que eu sempre seria assim. E agora, pela primeira vez, eu era uma variável que ele não conseguia calcular. Serena pegou o braço de Julian com firmeza discreta. O gesto clássico de quem quer redirecionar uma conversa sem parecer que está fazendo isso. Julian, vamos embora. Ela claramente precisa de tempo para pensar melhor. Ela me lançou um olhar rápido por cima do ombro enquanto o puxava em direção à saída. A oferta do acordo continua de pé, Chloe. Pense com calma. Assisti os dois saírem pela porta de vidro. Do lado de fora, Julian parou na calçada, virou o rosto para cima e ficou olhando para as janelas do meu apartamento por um longo momento, antes que Serena o puxasse de volta. Fiz um café. Me sentei no balcão. O movimento da manhã começou a encher o salão com clientes regulares, o cheiro familiar de grão torrado e canela preenchendo o ar. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto. Acordei e você não estava aqui. Tudo bem? M. Sorri para a tela. Tudo ótimo. Desce quando quiser. Faça o seu café. 3 pontos apareceram. Depois, a seu dispor, madame. Dobrei os lábios para conter o sorriso. Marcos havia entrado na minha vida de um jeito que eu nunca havia previsto. Quieto, sólido, sem precisar me encurralar contra paredes para me impressionar.
Ele simplesmente havia aparecido, permanecido, e construído algo real comigo enquanto Julian estava ocupado demais jogando verdade ou desafio. A ironia era quase cômica. Julian havia apostado o nosso casamento numa noite de jogos, convicto de que eu ficaria esperando como um troféu guardado numa prateleira. Enquanto isso, eu havia usado esses 3 anos para construir uma cafeteria, um casamento de verdade, e uma vida que não precisava da aprovação de ninguém, incluindo a dele. Especialmente a dele. O sino da porta tilintou. Olhei para cima. Não eram clientes novos. Era Victoria Gray, a mãe de Julian. Ela entrou na minha cafeteria com a postura ereta e o olhar examinador de sempre, como se cada ambiente que ela pisasse fosse um território a ser avaliado e classificado. Sua roupa era impecável. Seus olhos varreram o salão com um escrutínio gelado antes de pousarem em mim. E pela primeira vez em todos os anos que nos conhecíamos, Victoria Gray veio até o meu balcão sem esperar que eu fosse até ela. Chloe, ela disse, e havia algo diferente na voz. Algo que eu nunca havia ouvido antes. Urgência. Gesticulei para a cadeira do outro lado do balcão. Victoria não se sentou imediatamente. Ficou de pé por alguns segundos, olhando para o assento de madeira como se sentar numa cadeira comum, numa cafeteria comum, fosse um ato que precisava de autorização do próprio universo. Depois, com a rigidez controlada de quem se força a fazer algo que vai contra o instinto, ela se sentou. Coloquei uma xícara de café na frente dela sem perguntar. Ela não tocou. Eu sei que não tenho nenhum direito de estar aqui. Ela começou. Não tem. Concordei gentilmente, sem raiva. Apenas um fato. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo que eu raramente via em mulheres como Victoria Gray. Desgaste. A Serena está grávida. O salão continuou exatamente igual. Os clientes conversavam. A máquina de café fazia seu barulho familiar. Nada mudou ao redor de mim, mas algo se reorganizou internamente, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram seus lugares exatos. Do Julian, ela completou, desnecessariamente. Eu sei, disse. Victoria me olhou com atenção. Você já sabia? Suspeitava. 3 anos é tempo suficiente para uma pessoa esperta perceber padrões. Envolvi a xícara com as 2 mãos. As cólicas. As postagens no Instagram com a mão dele no estômago dela. Serena nunca foi discreta quando queria que alguém visse alguma coisa. Victoria pressionou os lábios. Ela havia passado anos acreditando que Serena era a nora perfeita que eu nunca seria. E agora descobria que a menina que ela havia protegido e acolhido havia passado 3 anos no apartamento que deveria ser o meu lar conjugal, grávida do filho do seu filho, esperando que ele simplesmente trocasse uma mulher pela outra. Ela quer que o Julian assuma a criança, Victoria disse. E está exigindo o casamento. Se ele não casar com ela, ameaça tornar tudo público. Vazar conversas, fotos, tudo. Que drama, murmurei, genuinamente entediada. Chloe. A voz de Victoria ficou tensa. Ela também está ameaçando entrar com um processo afirmando que a criança que você está criando é filha do Julian. Que você ocultou a gravidez dele deliberadamente. O advogado dela já entrou em contato com o nosso escritório ontem à noite. Aí estava. O verdadeiro motivo da visita. Não era remorso. Era pânico. Victoria havia chegado na minha cafeteria não porque havia finalmente reconhecido que me tratou como lixo por anos. Havia chegado porque Serena, em sua ganância característica, havia ameaçado uma família inteira ao mesmo tempo. E agora Victoria precisava de uma aliada que ela nunca havia se dado ao trabalho de cultivar. Eu deveria ter sentido satisfação amarga nisso, mas honestamente só sentia um cansaço tranquilo e uma clareza absoluta. Victoria, meu filho tem 2 anos e meio e o DNA do pai dele não tem nada a ver com a família Gray. Qualquer processo que a Serena tente abrir vai se desfazer no primeiro exame. Pausei. O problema de vocês com ela é de vocês, não é meu. Eu sei. Ela respirou fundo. Mas o Julian não vai acreditar nisso até ver o resultado do exame. E enquanto ele não acreditar, ele vai continuar. Perturbando a minha vida, terminei a frase por ela. Victoria não respondeu, mas não precisava. Olhei para ela por um momento longo. Aquela era a mesma mulher que durante 3 anos de casamento havia me impedido de sentar à mesa da família, que havia chamado minha origem de classe média de limitação cultural, que havia sorrido educadamente enquanto Serena ocupava o meu lugar em cada jantar, cada celebração, cada foto de família. E agora ela estava sentada na minha cafeteria,
bebendo o meu café sem perceber que havia finalmente tocado na xícara, me pedindo ajuda com a postura quebrada de quem nunca aprendeu a pedir nada. Eu não preciso da sua ajuda para me proteger, Victoria, disse com calma. Nunca precisei, mas vou te dar um conselho de graça. Fale com o Julian hoje. Não amanhã. Hoje. Porque a janela para ele agir com dignidade está se fechando muito mais rápido do que ele imagina. Ela me olhou sem entender completamente o que eu queria dizer. Nesse momento, ouvi passos na escada lateral que conectava o apartamento à cafeteria. A porta se abriu e Marcos entrou carregando nosso filho no colo. Ele estava com o cabelo ainda levemente despenteado do sono, uma camiseta simples e a expressão tranquila e sólida que eu havia aprendido a reconhecer como a sua versão de bom dia. Mamãe! Meu filho estendeu os braços na minha direção, com aquela urgência adorável e inegociável que só as crianças pequenas possuem. Peguei ele nos braços. Marcos ficou ao meu lado, pousou a mão levemente nas minhas costas e olhou para Victoria com a cordialidade neutra de quem não deve nada a ninguém. Bom dia, ele disse simplesmente. Victoria olhou para Marcos. Olhou para o meu filho. Olhou para mim. E eu vi o exato momento em que ela reconheceu o sobrenome bordado discretamente na jaqueta que Marcos usava. O sobrenome da família mais influente do setor jurídico da cidade. A família que havia construído um dos maiores escritórios de advocacia do estado há 3 gerações. A cor sumiu do rosto de Victoria Gray. Marcos Andrade não era apenas o meu marido. Era o advogado que a família Gray havia tentado contratar, sem sucesso, no ano anterior para um processo societário delicado. O mesmo que havia recusado o caso sem explicação. Agora ela entendia o porquê. Victoria se levantou devagar, os movimentos mecânicos de quem está processando informação demais ao mesmo tempo. Ela pegou a bolsa, abotoou o casaco com dedos levemente imprecisos e se preparou para sair. Na porta, ela parou sem se virar completamente. Chloe, Ela não terminou a frase. Eu sei, disse. Ela saiu. Marcos me olhou de lado com aquela expressão meio divertida que ele usava quando sabia que eu havia gerenciado uma situação inteira sem precisar de uma única palavra alta. Foi tranquilo? Ele perguntou. Completamente, respondi. Mas enquanto eu dizia isso, meu telefone vibrou na bancada. Uma notificação do Instagram. Serena havia acabado de postar uma nova foto. E desta vez, a legenda dizia apenas uma coisa. Algumas mulheres esperam 3 anos. Eu esperei a vida inteira. Olhei para aquela frase por um longo momento e percebi que era exatamente a mesma coisa que ela havia me sussurrado na orelha na noite do jogo, 3 anos atrás, enquanto Julian assinava os papéis do divórcio sem olhar para mim, palavra por palavra. Idêntica. Serena havia planejado isso desde o início. Eu havia curtido 1.095 posts de Serena no Instagram ao longo de 3 anos. Não por ciúme, não por masoquismo, e definitivamente não porque eu estava tentando marcar presença, como ela adorava contar para os amigos dela. Eu havia curtido cada um daqueles posts porque cada curtida era um carimbo de data e hora. Uma prova documentada, pública e irrefutável de que eu havia visto aquele conteúdo, naquele dia, àquela hora. Que eu havia observado tudo, que eu havia registrado tudo. Marcos havia me ensinado isso no 2º mês do nosso relacionamento, quando eu lhe contei sobre o Instagram de Serena quase sem querer, numa conversa às 11 da noite, enquanto dividíamos um prato de macarrão na minha cozinha, ainda improvisada. Ele havia parado de comer, me olhado com atenção e dito com a voz calma que eu já havia começado a associar a momentos importantes. Continua curtindo. Tudo. Não para de curtir. Eu havia perguntado por quê. Porque um dia alguém vai tentar apagar o rastro. E quando isso acontecer, você vai ter o arquivo inteiro salvo na sua atividade. Na manhã seguinte ao post de Serena, Marcos acordou cedo, preparou o café para nós dois e, sem nenhuma dramaticidade, abriu o notebook na mesa da cozinha enquanto nosso filho comia a papinha. Podemos conversar sobre a Serena? Ele perguntou. Sentei do outro lado. Ela vai tentar correr com o processo, ele disse. O advogado que ela contratou é agressivo, mas não é bom. Ele aposta em intimidação, não em substância. O problema é que intimidação funciona quando a outra parte não está preparada. E nós estamos preparados. Há 18 meses, ele confirmou, virando o notebook para mim. A pasta na tela tinha um nome simples. Documentação. SF. Dentro havia capturas de tela de todos os 1.095 posts. Registros de geolocalização,
mostrando que Serena havia postado de dentro do apartamento que deveria ter sido o meu lar conjugal. Cópias das transferências bancárias que Julian havia feito para ela ao longo dos 3 anos. Um levantamento detalhado dos gastos no cartão Black, incluindo itens comprados no meu antigo quarto de casal. E, no final da pasta, algo que eu não esperava ver. Uma conversa de WhatsApp entre Serena e uma amiga em comum, datada de 2 dias antes da noite do jogo. O jogo em que Julian havia perdido e concordado em se divorciar de mim. E se ele não concordar com o desafio? Ele vai concordar. Eu já preparei o terreno há semanas. Ele acha que a ideia foi dele. E a Chloe? A Chloe vai esperar. Mulheres assim sempre esperam. Li aquela última frase 2 vezes. Depois olhei para Marcos. Como você conseguiu isso? A amiga em questão é cliente do escritório há anos. Ela veio até mim há 18 meses, arrependida, querendo saber se havia alguma implicação legal para ela no esquema. Ele fechou o notebook. Entregou tudo voluntariamente. Respirei fundo. 18 meses. Enquanto Serena postava fotos segurando a barriga de Julian, convicta de que eu estava do outro lado da tela me despedaçando de ciúme, Marcos e eu havíamos passado 18 meses organizando cada peça desse processo com a precisão fria de quem não tem pressa porque sabe exatamente o que está fazendo. Às 10 da manhã, Marcos fez a primeira ligação. Não para o advogado de Serena, para o advogado da família Gray. Eu ouvi apenas o lado de cada conversa, mas o suficiente para entender o que estava acontecendo. Marcos apresentou a documentação, explicou as implicações legais do processo que Serena pretendia abrir. E então, com a mesma voz calma com que falava sobre o tempo, informou que, caso a família Gray não tomasse as providências cabíveis nas próximas 24 horas, ele entraria com uma ação por assédio, difamação e danos morais contra Serena Fonseca, e tornaria toda a documentação pública, incluindo a conversa de WhatsApp. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Depois, a voz do advogado da família Gray, que eu havia visto intimidar pessoas em reuniões por anos, saiu pequena e cuidadosa. Precisamos de uma reunião presencial. Amanhã, 10 da manhã. No meu escritório. Marcos respondeu e desligou. A queda de Serena não foi barulhenta. Não foi o escândalo público que parte de mim havia imaginado em algum momento fraco dos últimos 3 anos. Foi silenciosa e cirúrgica, como a maioria das coisas que realmente importam. Julian chegou à minha cafeteria naquela tarde sem Serena. Sem flores. Sem o sorriso presunçoso. Ele ficou do lado de fora por quase 5 minutos antes de entrar. E quando entrou, foi direto até o balcão sem olhar para os lados. Eu preciso te mostrar uma coisa, ele disse. Ele virou o celular para mim. Na tela estava a conversa de WhatsApp de Serena. A mesma que eu já havia lido horas antes. Minha mãe me enviou, ele disse, a voz estranha e sem tom. Ela recebeu do advogado da família esta manhã. Olhei para a tela por um momento calculado. Depois olhei para ele. E? Ela planejou tudo. O jogo, o desafio, tudo. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu concordei em me divorciar de você por causa de uma armação. Sim, Chloe. Ele me olhou com os olhos de alguém que está começando a entender a dimensão de um buraco que cavou para si mesmo. Eu errei de um jeito que não tem conserto, não é? Não respondi imediatamente. Havia algo libertador em simplesmente ficar em silêncio diante de uma pergunta que 3 anos atrás me teria partido ao meio. O que você quer que eu faça? Ele perguntou. Nada, disse. Eu não quero nada de você, Julian. Ele fechou os olhos. Quando os abriu, havia uma expressão que eu nunca havia visto nele antes. Não era o ego ferido do homem que achou que eu esperaria para sempre. Era algo mais próximo de vergonha real. Do tipo que chega tarde demais para mudar alguma coisa, mas chega. Ela ainda é minha princesa. Pelo menos era assim que eu pensava. Ele disse baixinho, quase para si mesmo. Ela nunca foi sua princesa, Julian. Ela foi sua manipuladora. Há uma diferença enorme. Ele ficou quieto por um longo tempo. Então, a porta da cafeteria se abriu. E Serena entrou. Ela claramente não sabia que Julian estava ali. Quando os olhos dela encontraram os dele, algo passou pelo rosto dela num flash, rápido demais para que a maioria das pessoas percebesse. Mas eu havia estudado o rosto de Serena Fonseca por mais de 4 anos. Vi o cálculo, vi o ajuste, vi a máscara sendo recolocada em tempo real. Ela abriu um sorriso. Julian, que sorte! Eu estava indo te ligar.
Ela caminhou em direção a ele e colocou a mão na barriga com o gesto ensaiado que eu havia visto nas postagens. Precisamos conversar sobre o bebê. Julian não se moveu para recebê-la. Ficou parado. Os olhos dele foram da barriga dela para o rosto dela. E então, pela primeira vez desde que eu o conhecia, Julian Gray não estendeu os braços para a Serena Fonseca. Serena, ele disse com uma frieza que eu nunca havia ouvido na voz dele. Quem me enviou a sua conversa? O sorriso dela vacilou por meio segundo. Era o suficiente. O meio segundo de vacilo no sorriso de Serena foi suficiente para destruir 3 anos de construção. Julian havia passado a vida inteira aprendendo a ler o rosto dela. Era o que acontecia quando você crescia ao lado de alguém. Quando você chamava essa pessoa de princesa desde os 7 anos de idade. Você aprende os microgestos, os ajustes. Os sorrisos que chegam 1/10 de segundo tarde demais. E naquele momento, dentro da minha cafeteria, Julian Gray leu o rosto de Serena Fonseca pela primeira vez de verdade. Você sabia, ele disse. Não era uma pergunta. Julian, eu posso explicar. Você planejou o jogo. Não foi assim, Serena. A voz dele saiu com uma quietude que eu nunca havia escutado nele. Sem raiva, sem dramaticidade. Apenas uma clareza dura e definitiva. Eu li a conversa. Palavra por palavra. O salão havia ficado em silêncio. Os 2 ou 3 clientes que ainda estavam nas mesas perceberam que algo estava acontecendo e pararam de falar. Eu permaneci atrás do balcão, imóvel, com as mãos envoltas na xícara de café que havia esquecido de tomar. Serena deixou o sorriso cair. Pela primeira vez, sem a máscara, ela parecia exatamente o que era. Não uma princesa de infância, não uma amiga leal. Uma mulher de 31 anos que havia apostado tudo num plano que levou anos para construir e 30 segundos para desmoronar. Eu fiz isso porque te amo, ela disse. E desta vez não havia lágrimas artificiais. Havia algo pior. Uma convicção genuína. Ela nunca foi boa o suficiente para você, Julian. Eu sempre soube disso. Eu te conheço há 25 anos. Ela te conhece há 4. Como você não consegue enxergar a diferença? A diferença, Julian disse devagar, é que ela nunca me manipulou para me ter. Serena abriu a boca. Fechou. O bebê é meu, Julian continuou. Eu vou assumir essa responsabilidade. Mas você e eu acabamos agora. E o apartamento, o cartão, tudo isso acaba hoje também. Julian. Hoje, Serena. Ela olhou para ele por um longo momento. Depois me olhou. E naquele olhar havia algo que eu nunca havia esperado ver. Não raiva, não desprezo. Era algo próximo de incredulidade genuína. A expressão de alguém que construiu um mundo inteiro em cima de uma premissa que acabou de se provar falsa. Ela havia acreditado de verdade que eu esperaria, que mulheres como eu sempre esperavam. Serena saiu sem dizer mais nada. A campainha da porta tilintou quando ela fechou, e o som ecoou por um momento antes que o barulho normal da cafeteria voltasse a preencher o ar. Julian ficou parado no centro do salão. Ele parecia menor do que quando havia entrado com aquelas rosas 2 dias atrás. Não fisicamente. Era algo mais interno, como se uma pressão que ele havia mantido por anos tivesse sido liberada de repente, deixando para trás apenas o volume real da pessoa que sempre esteve lá embaixo. Ele se virou para mim. Eu errei com você de formas que não sei se consigo nomear todas. Ele disse. A minha mãe me tratou mal. Eu fiquei em silêncio. A Serena te humilhou. Eu fiquei em silêncio. Ela propôs uma coisa absurda e eu concordei sem te olhar nos olhos. Não disse nada. Você estava grávida. Ele continuou. E a voz falhou levemente nessa parte. Eu sabia. E mesmo assim eu assinei aqueles papéis porque eu era arrogante o suficiente para achar que você estaria aqui quando eu voltasse. Que você não tinha outra opção. Eu tinha. Disse com calma. Eu sei. Ele respirou fundo. Você sempre teve. Eu simplesmente nunca acreditei nisso. Havia uma versão de mim, de 3 anos atrás, que teria dado qualquer coisa para ouvir Julian dizer essas palavras. Que teria chorado de alívio, e confundido esse alívio com amor. Mas essa versão de mim havia ficado para trás num apartamento vazio com papéis de divórcio assinados e uma gravidez que eu enfrentei sozinha enquanto ele atendia ligações da sua princesa. Naquele momento, a porta lateral se abriu. Marcos entrou com meu filho no colo, vindo do escritório improvisado nos fundos. Ele leu a sala em 2 segundos.
com a competência silenciosa de sempre, e ficou parado perto da porta sem avançar. Julian olhou para meu filho. E meu filho, com a indiferença absoluta das crianças pequenas diante de dramas de adultos, apontou para a vitrine de doces e disse: "Mamãe, bolinho." Uma risada escapou dos meus lábios antes que eu pudesse segurar. Saí de trás do balcão, peguei meu filho dos braços de Marcos e fui buscar o bolinho. Julian observou tudo isso em silêncio. Então, com a dignidade quebrada e honesta de alguém que finalmente parou de fingir que estava no controle de qualquer coisa, ele assentiu levemente na direção de Marcos. "Ela está bem?" Ele perguntou, e havia algo despretensioso na pergunta. Sem possessividade, sem provocação. Marcos o olhou por um momento. "Muito," ele respondeu. Julian assentiu de novo. Pegou o casaco da cadeira, foi até a porta e parou com a mão na maçaneta. "Chloe," olhei para ele. "Boa sorte," ele disse simplesmente. Ele saiu. Nunca mais vi Julian Gray depois daquele dia. Soube, alguns meses depois, através de Victoria, que ele havia assumido o filho com Serena e que os dois estavam tentando construir algo, sem grandiosidade, sem cartão black, sem apartamento de luxo. Não sei se deu certo. Honestamente, não tenho espaço mental para me preocupar com isso. Marcos e eu expandimos a cafeteria para um segundo endereço no ano seguinte. Meu filho aprendeu a andar naquele salão, entre mesas de madeira e o cheiro de café torrado, tropeçando nos pés dos clientes que viraram figuras fixas das nossas manhãs. Às vezes penso na versão de mim que ficou parada na sala enquanto Julian assinava os papéis. A mulher que não disse uma palavra porque sabia, com uma certeza quieta e gelada, que aquele silêncio era o fim de uma coisa e o início de outra completamente diferente. Eu nunca esperei por Julian. Eu me fui. E foi exatamente isso que me salvou. A lição que 3 anos me ensinaram não foi sobre traição ou vingança ou justiça poética. Foi algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Ninguém vai reconhecer o seu valor enquanto você ficar de pé esperando que isso aconteça. Você tem que sair pela porta. Construir a vida do outro lado. E quando eles aparecerem com flores na sua porta 3 anos depois, convictos de que você está exatamente onde os deixaram, o melhor que você pode fazer é sorrir e dizer: "Desculpe, meu marido não me deixa aceitar flores de outros homens", e voltar para o seu café.